Olá, tudo bem? Quanto tempo? Tava aqui fazendo meu devocional e aí resolvi compartilhar um pouco com vocês. O texto que a gente vai estar meditando se encontra lá em Lamentações, no capítulo 3. Leremos do versículo 1 até o versículo 26, que diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areias os meus dentes, cobriu-me de cinzas, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então eu disse: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Esse livro de Lamentações, ele foi composto por Jeremias, que foi um profeta de Deus, né? Tá lá no Antigo Testamento. E aqui Jeremias, ele começa falando sobre as suas aflições e atribuindo essas aflições a Deus, dizendo que o Senhor o afligiu, que o Senhor o feriu, que o Senhor o levou e fez andar em trevas e não em luz. E toda essa atribuição que ele faz aqui a Deus foi decorrente do pecado. O título desse texto é Convidado o povo a reconhecer o seu pecado. Aqui Jeremias fala de algo pessoal, do seu sofrimento pessoal e também como um representante do seu povo, né? Porque o profeta, ele também intercedia pelo povo. E, gente, ao que parece, Jeremias estava passando por um momento dificílimo. Um momento que talvez muitos no lugar dele teria desistido da própria vida. Toda essa narração dele nos remete a um desespero, a uma aflição, uma angústia tão profunda que parece ser impossível uma pessoa passar por tudo isso e permanecer de pé. Mas Jeremias, ele estava passando por tudo isso. E ele sabia que o motivo disso tudo era atribuído a Deus. Ele sabia que o motivo disso era o pecado. E o pecado a gente resolve com Deus, né? A gente lida com coisas dessa terra, a gente lida com problemas. Quando a gente está doente, a gente procura médico, a gente procura remédio para curar. Quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente procura alguém que sabe sobre aquele assunto para poder nos ensinar. E quando a gente peca, a gente se resolve com Deus. É algo que é atribuído a Deus e é resolvido com Deus. No versículo 18 ele diz assim: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor.
Jeremias estava passando por tanta coisa que até a esperança dele no Senhor já havia sucumbido. Momentos antes, versículos antes, ele fala que ele clama e grita e Deus já não ouve o clamor dele, Deus já não ouve mais a oração dele. Isso na visão dele. Ele enxerga assim. Talvez Jeremias estivesse ali orando, orando, orando e batendo num teto de bronze diante dos próprios olhos, né? E ele diz que a esperança dele no Senhor se foi. E nesse momento, é um momento em que ele poderia dar as costas para Deus, como muitos fazem hoje. Dá as costas para Deus, começa a blasfemar contra Deus, sai da igreja, se revolta com todo mundo, se enche, tenta aliviar os seus sofrimentos com coisas vãs, tenta aliviar seu sofrimento com bebida, tenta aliviar seu sofrimento comendo besteira, comendo compulsivamente, né? A gente sabe que existem pessoas que, quando passam por momentos de ansiedade, momentos de angústia, de tristeza, de decepção, elas comem compulsivamente, ou bebem, ou enfim, elas tentam suprir essa angústia que elas estão sentindo, esse vazio, essa sequidão com coisas que lhes vêm à mente. Mas como já foi falado aqui antes, o nosso pecado, ele tem que ser lidado, ele tem que ser tratado com Deus. E Jeremias aqui, ele se volta para Deus. No lugar de dar as costas, no lugar de começar a blasfemar, esbravejar, desistir da própria vida, ele se volta para Deus. E ele se volta para Deus em tom de humilhação, em tom de humildade, com o coração quebrantado, reconhecendo a sua pequenez diante da majestade de Deus. Porque ele se volta para Deus numa fala suave e diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ele clama ao Senhor, ele pede ao Senhor: Senhor, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, a minha alma se abate dentro de mim. Ele se expõe para Deus, ele se abre para Deus, ele entende, e é como se ele dissesse assim: tudo bem, Senhor, eu estou passando por tudo isso, e eu sei que do Senhor vem o meu socorro. Então, Senhor, olha, ouve a minha aflição, ouve o meu clamor. Olha para a minha aflição, a minha alma se abate dentro de mim. E dentro dessa oração que ele faz, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Momentos antes ele havia dito que até a esperança nele, até a esperança que ele tinha no Senhor havia passado. E agora ele, dentro de uma oração, ele diz: Senhor, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E acontece, irmãos, que a oração, ela é uma conversa. A gente ora e o Senhor nos responde. Talvez não de imediato, mas Ele responde. E às vezes Deus responde de maneiras que a gente nem percebe. Jeremias fala aqui: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E logo em seguida ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Diante de tudo isso que ele estava passando, eu creio que foi o próprio Deus que o fez lembrar: ei, você está vivo? Você está de pé? Você não foi consumido por causa das minhas misericórdias sobre a sua vida, porque eu tenho te sustentado todos os dias. E ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Você acordou hoje, é porque as misericórdias do Senhor estão sobre você. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É assim todos os dias. O Senhor nos dá oportunidades todos os dias de vivermos na plenitude de sua presença, de vivermos novas coisas que Ele tem preparado para nós.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Jeremias se lembra de um atributo de Deus que é misericordioso. O nosso Deus, ele é misericordioso. Ele diz: grande é a tua fidelidade. Ele se lembra de outro atributo de Deus. Deus é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel. Momentos antes ele estava dizendo assim: quero lembrar, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. A minha esperança está em que o meu Deus, ele é misericordioso, o meu Deus, ele é fiel. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. A minha porção é o Senhor. Portanto, esperarei nele, ainda que eu esteja gritando, clamando e pareça que ele não está me ouvindo, ainda que eu esteja passando por todas essas coisas, sabendo que ele tem me feito andar pelo vale da sombra da morte. No entanto, eu esperarei no Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. O Senhor, ele é misericordioso. O Senhor, ele é fiel. O Senhor é bom. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Jeremias estava passando por tudo isso. A esperança dele no Senhor já havia findado. Ele vai orar dizendo ao Senhor: Deus, lembra-te da minha aflição. A minha alma se abate. Logo em seguida, o Senhor parece, O Senhor o faz lembrar que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Se Jeremias estava de pé, se Jeremias estava ali, era porque o Senhor estava sustentando ele e o mantendo de pé. Da mesma forma você. Se você está de pé, se você acordou hoje, é porque as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida. Elas têm se renovado sobre a sua vida todos os dias, toda manhã, ainda que tudo pareça difícil. Portanto, que você se lembre hoje que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bom. Diante das aflições, no lugar de esbravejar, no lugar de blasfemar, no lugar de se enfiar em tantas coisas desse mundo, se volte para Deus com humildade. Coloque diante do Senhor os seus problemas, as suas aflições, e ainda que pareça que Ele não está ouvindo, creia que o Senhor é misericordioso, que Ele é bom, que Ele é fiel. E bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, sem murmurar, sem blasfemar, porque o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Queria compartilhar isso com vocês. Um beijo e até a próxima.